Na verdade, esse assunto está atrasado, né, Razão? Se a gente for ver, por conta de todas essas disputas da Liga Forte Futebol e da Libra, os direitos, normalmente, de um campeonato brasileiro são vendidos com uma certa antecedência. A gente está no ano, o contrato, explicando aqui para o nosso telespectador, né, tipo, acaba em 2024, então 2025 já tem que ter um novo contrato de direitos. E hoje você tem dois blocos de clubes, um é o Liga Forte Futebol, que reúne times como Fluminense, Inter, Atlético Paranaense, Fortaleza, e do outro a Libra, que tem os principais clubes aqui de São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo e Red Bull Bragantino, mais o Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro e Bahia. São 9 times da Série A. E eles já estavam em negociação com a Globo há um tempo, para uma negociação do pacote só dos jogos deles, que hoje é em torno de 45% do Campeonato Brasileiro, só que são os jogos dos 4 times de maior torcida do Brasil, né? Os 3 de São Paulo, aqui o trio de ferro, mais o Flamengo. E a proposta inicial da Globo foi de 1,1 bilhão de reais, que hoje seria o correspondente ao contrato que a Globo fez lá atrás para todos os direitos de TV aberta e fechada. Só que nesse caso ela adquiriria todos os direitos desses clubes para todas as plataformas. Embora o número pareça alto, não é ainda o que a Libra espera. Ela considera que na divisão ali do que teria, ela ainda pode ter uma avaliação melhor do que essa. Por quê? Eles entendem que a participação deles no mercado, do que é o tamanho do brasileiro, é bem maior do que 50%. Aí tem uma discussão se é entre 60%, 70%, 80%, por terem esses times mais populares. A Liga Forte Futebol, obviamente, discorda e entende que tem uma participação maior, porque tem hoje mais clubes na Série A, né? São 11 clubes, a gente vai ter que ver como é que vai ficar para ano que vem. Mas foi a primeira proposta, então avaliaram como positivo que já tem uma proposta para esse bloco. E aí como é que funciona? Por exemplo, se eles quisessem fechar, esse dinheiro vai para os clubes da Libra e eles dividem entre eles pelo critério deles. Os times da Liga Forte Futebol não tem nada a ver com isso. E o critério deles já está definido, aquele critério ali por premiação fixo, posição e audiência, e ali tem o grande motivo de discordância, que é todo mundo tem que ganhar pelo menos a mesma coisa do que ganhava até 2024, né? Então você tem ali o Flamengo e o Corinthians, que tem a garantia deles dentro do pay-per-view, teriam o valor pelo menos do que eles ganham até hoje. Do lado da Liga Forte Futebol ainda não teve uma proposta da Globo específica, a negociação está menos avançada, a Globo tem interesse também, mas ainda não tem uma proposta na mesa de um valor para o pagamento dos valores da Liga Forte Futebol. É possível que no futuro tenha esse pacote e a gente vai entender como que o mercado está valorizando cada um dos dois lados. Você vai ter um cenário mais... E eu acho improvável que a Libra aceite essa proposta da Globo. Por que você acha? Porque eu acho que está abaixo do que eles entendem que é o valor do pacote deles. Mas, assim, isso aqui é uma percepção de quem falou com pessoas do grupo, entendeu? Mas eles consideram como muito positivo que tenha tido essa primeira proposta, que a Globo já está negociando em pacote, porque antes a Globo, que ela queria fazer contrato igual ao que está hoje. Juntava todos os clubes, botava a regra igual para todo mundo, aí não fazia meio diferença ter bloco, né? E eles estão entendendo que o bloco, eles querem negociar em bloco. Eu acho que ainda tem bastante água para rolar debaixo da ponte, mas é um primeiro passo. E aí, do outro lado, hoje também teve uma notícia, na verdade foi ontem, né? Que o fundo, né? A XP criou um fundo para captar dinheiro com investidores de mercado para investimento na compra de direitos dos clubes da Liga Forte Futebol, de direitos do brasileiro, para essa compra de 20% dos direitos. O fundo, a captação não foi como era esperado, a meta era 800 milhões de reais, eles captaram algo como 405 milhões. Algo não, captaram 405 milhões. E boa parte desse dinheiro foi investido por pessoas ligadas ao próprio fundo, ou seja, não foram investidores externos. A gente não sabe dizer quanto, mas pelo menos um quarto das cotas foi comprado por pessoas ligadas ao próprio fundo. Então, realmente, não cumpriu a atração ali que, lembrando, você tem um contrato, um acordo já feito com os clubes de um investimento de 2,6 bilhões
para a compra dos 20% dos direitos deles por 50 anos, né? Desses clubes da Liga Forte Futebol, provavelmente na Libra ou não vai ter venda ou nem todos os clubes vão vender. Isso aí já está meio claro, né? E tem 2 investidores aí, a LCP e o Serengeti, que é um fundo americano. E aí ou você vai ter que procurar recursos desses investidores, eles vão ter que botar mais dinheiro, ou você vai ter que rever aí o acordo. A informação que eu tenho ali dos envolvidos é que eles têm recursos sem ser essa captação no mercado. Agora, por que foi captar no mercado se tem os recursos? Então, na Liga Forte, cerca de 405 milhões de reais, numa meta de 800 é praticamente metade, para pontuar para quem não 400 lembra. milhões era o mínimo. Tá. Se não tivesse captado 400 milhões, o fundo caía e você devolvia o dinheiro para quem quis fazer o investimento. Essa era a regra. Então você Fluminense, chegou... Atlético, Inter, Fortaleza, Vasco, Botafogo e Cruzeiro como Atlético aliados. Paranaense, né? Atlético Paranaense. O Paranaense. Atlético Mineiro está do outro lado, né? São, no total, 26 clubes, tem vários clubes da Série B. É um negócio que ainda está se desenrolando, esse investimento aí da Liga Forte Futebol. E, do outro lado, a Libra está focando aí na negociação de TV com a Globo. Deve ter negociações com outros grupos, não é que vai ser fechado na Globo e tal, mas você já tem essa primeira proposta aí feita pela Globo pelos direitos dos clubes da Libra, né? Que são hoje esses 9 clubes da primeira divisão: Flamengo, Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Red Bull, Bahia, Atlético Mineiro e Grêmio. São esses times. 1,1 bilhão que a Globo sinaliza, você, pela tua percepção, imagina que não vão aceitar. Eles têm um valor que eles já imaginam como básico para a partir de um parâmetro, Rodrigo? Não tem, mas eles têm um parâmetro do que eles acham que vale em relação ao total do brasileiro, que é... Olha, agora está me faltando aqui, porque eu já publiquei essa informação, mas eles achavam, a percepção deles é que eles querem ter pelo menos acima de 65%, sendo que eles entendem que podem ter até mais, 70%, 75% e tal. Eles já tiveram estudos ali que eles apontavam até 80%. Mas isso aí é premissa deles, né? Tem que ver se o mercado vai concordar. E no caso da Liga Forte Futebol, ela entende que tem 55%, que é o número de jogos. Ela está entendendo como todo mundo tendo o mesmo valor. Então, teria algo ali como um pouco mais da metade, né? A gente vai ter que ver ano que vem, né? Quem que vai estar na Série A. E tá essa disputa. O Cuiabá, por exemplo, é um time da Liga Forte Futebol. O Santos é da Libra. Se o Santos for rebaixado... Mas aí os outros times que estão atrás também, Coritiba e América Mineiro, que são os principais candidatos hoje ao rebaixamento, são da Liga Forte Futebol. Quem que vai subir? O Vasco está se aliando à Forte Futebol, né? Isso, exatamente. O Vasco e o Cruzeiro são aliados. Eles não são da Liga Forte Futebol, mas vendem os direitos juntos. Então, tem essa tabela do rebaixamento vai afetar também essa negociação aí. Inclusive quem sobe, né? Eu não olhei agora como é que está exatamente a tabela da Série B, mas o Vitória, por exemplo, que estava entre os clubes que sobem, ele é da Libra. Então, se tiver, ele pode trazer um time a mais ali, entendeu? Mas tem outros times ali, Juventude é da Liga Forte Futebol, que é um dos que está disputando. Ceará está mais para trás, né, agora. Mas, Ceará enfim, não vai subir. o Ceará não vai subir, exatamente. Mas dos outros que estão ali, agora você me lembra aqui a tabela. O Sport é da Liga Forte Futebol. Vitória na liderança, Sport é o vice-líder, Atlético Goianiense na terceira posição. Também é da Liga Forte Futebol. Inclusive, o Atlético Goianiense é bem engajado, né? Digamos assim, na Liga Forte Futebol. Então, aí você tem 3 e 1. Talvez fique a mesma coisa, talvez você tenha alguma mudança aí de quadro para um a mais ou a menos para as 2 ligas, digamos assim. Mas está atrasado. Porque já estamos no final de outubro, né? E o campeonato é 2025, ok, né? Esse campeonato de 2025 que a gente está falando. Só que o normal de negociação de direito de TV é você fechar 2, 3 anos antes. Era para ter sido há um tempo atrás. O contrato anterior da Globo foi fechado muito antes, foi fechado em 2016. O contrato que ia ser válido em 2019. Então aí você vê que o parâmetro, agora com todas essas confusões, está demorando, capaz de ainda entrar 2025 essa negociação, 2024 essa negociação. Bom, alguma hora tem que fechar, né? Senão a gente vai ter que ser só quem vai ter que esperar o relato do radinho ali. Voltaremos aos tempos sem televisão, já mas pensou? não vai acontecer. Mas fato é que estão deixando dinheiro na mesa ao
tá essa negociação separada, independente do que você acha de um ou de outro. Aqui a tabela da Série B, só para ilustrar o que eu estava falando anteriormente, Isso. o Vitória já está Esses times aí, 99,9% carimbado. 3 são da Liga Forte Futebol, Sport, Atlético Goianiense e Juventude. O Vitória é da Libra e o Guarani é da Libra também. Então, aí você tem uma disputa de Novo Horizontino também. Os times de São Paulo fecharam com a Libra, né? O Vitória, muito provavelmente, já está carimbando. Se ele conseguir mais uma vitória, ele já bate a pontuação que é prevista pela Universidade Federal de Minas Gerais como uma pontuação segura para subir, que é 67 pontos. E muito provavelmente vai muito provavelmente vai tentar conquistar o título, que seria o seu primeiro nacional. E o curioso é que o Bahia também está na Libra, né? Então, o Bavi mais forte, se os dois se mantiverem. Se os dois se mantiverem, não. Se o Bahia se mantiver e se o Vitória confirmar o iminente acesso, também fortalece o futebol baiano de algum sentido, esse clássico que é tradicional e deve voltar a acontecer em 2024 na Série A do Campeonato Brasileiro. Você que está com a gente, continue deixando o seu like, se inscreva no canal aqui do All Sport. O Nino Moraes estava mandando mensagens com a gente. A Meleva também falando sobre que sem os maiores do Brasil fica difícil alguém fazer investimento. Está se referindo ao bloco como da Liga Forte Futebol, na visão da Meleva, sem os mais importantes clubes. A Libra tem os clubes de maior torcida, né? Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, esse quarteto são os de maior torcida. É importante a gente lembrar como que funcionaria digamos, se os dois vendessem para TVs diferentes. Todos os jogos em casa dos times vão ser desse lado. Digamos, a Libra acertasse com a Globo. Todos os jogos em casa de São Paulo, Flamengo, Palmeiras e Corinthians seriam na Globo. E aí você ainda teria os outros jogos, que, sei lá, o Flamengo jogando com o São Paulo. Então você teria um número de jogos grandes do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras. Você teria algo como 26, 27. Agora eu me perdi o cálculo de cada um desses times mais populares. Os outros jogos, ou seja, 11, estariam do lado da Liga Forte Futebol. Então eles teriam jogos desses times também. Só que eles teriam muito menos jogos e eles não teriam os principais clássicos nacionais, né? Que são entre esses times aí. Principais clássicos, eu não considero nenhum time maior do que o outro, mas estou falando, os que atraem maior mídia e audiência, porque são as maiores torcidas, então normalmente dá maior audiência. Você pega o Flamengo e Corinthians, normalmente é a maior audiência do Campeonato Brasileiro, a não ser quando você tem envolvimento ali de jogos de título e tal, que causam uma diferença nisso. Jogos Flamengo e Palmeiras também tem uma audiência altíssima. Então, e os jogos do São Paulo também, enfim. Então, tem esse fator, eles têm o valor de mercado, ele tem mais valor de mercado na mão, é fato. Agora, eles não têm todo o valor de mercado na mão. A Liga Forte Futebol tem uma parte dos jogos desses clubes também, além dos próprios clubes, né? A gente continua de olho nesse tema que, à medida que o tempo vai passando, imagina-se também que pode avançar de alguma forma, e o Rodrigo tem feito cobertura extensa sobre esse assunto já há alguns meses na coluna dele aqui no UOL Sport.